Aleluia. Senhor Jesus. Amém. O Daniel chamou a Rosa aqui para dar um aviso. Eu falei, mas essas irmãs estão demais, hein? Todo dia, toda hora tem um evento. E eu fiquei mais alegre do que ver as irmãs tendo eventos sempre. É agora com essa conferência, com o tema dessa conferência, que é dar-nos um coração novo. Louvado seja o Senhor. Isso é o que nós precisamos, irmãos. Isso é o que nós precisamos, um coração sempre novo. Coração novo. O Senhor disse, o Senhor prometeu que tiraria o nosso coração de pedra, nos daria um coração novo, um coração de carne, e colocaria o seu Espírito dentro de nós. Aleluia, que o Senhor já tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne, mas todos os dias precisamos renovar o nosso coração. Amém? E eu fiquei mais alegre de ver ela falando isso aqui, porque é o tema da mensagem de hoje, né? Nós chegamos em João 12. Os irmãos sabem o que fala João 12? Começa, capítulo de João 12, começa com uma mulher que amava o Senhor e que de todo o seu coração se derramou para o Senhor e deu o melhor que ela tinha, né? Vamos abrir em João, capítulo 12. Aqui nos fala dessa passagem, que é uma passagem muito conhecida por todos nós, onde Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta, derramou unguento sobre o Senhor. Existem duas passagens onde duas mulheres diferentes, em lugares diferentes, tiveram praticamente a mesma atitude. E às vezes nós confundimos até como se fosse uma passagem só, como se fosse uma mulher só. Aqui em João 12, essa passagem é relatada para nós também em Mateus 26 e em Marcos 14. É a mesma passagem onde há uma ceia na casa de Simão e Maria derrama o óleo sobre o Senhor, unge o Senhor. E tem uma outra passagem em Lucas 7, muito parecida, mas é em lugar diferente, em casa diferente, onde uma mulher também chamada pecadora derrama o vaso de alabastro nos pés do Senhor. Aqui são duas situações diferentes de duas pessoas diferentes. No capítulo 7 de Lucas, nos fala de uma mulher pecadora se arrependendo, recebendo o perdão do Senhor. E em João 12 fala de uma adoradora se consagrando ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Experiências diferentes, mas são complementares. Na palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que o Deus de Abraão é um Deus de vivo e não um Deus de mortos. É o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala que é um Deus de vivo e não de mortos. A experiência de Abraão, de Isaac e de Jacó são as experiências de um chamado. Abraão, ele foi chamado pela fé, ele seguiu o Senhor. Isaac, como descendente, herdou todas as coisas que Abraão teve. E Jacó foi uma pessoa em que Deus amadureceu. E em José, ele reinou. Essas três, na verdade, 4 experiências, representam a experiência de um chamado. E essas duas mulheres também representam a experiência de um chamado. De uma pecadora e de uma adoradora. Eu queria começar, irmão, antes de lermos essa passagem de João 12, eu queria ler Lucas, capítulo 7, onde nós vamos ver a experiência dessa mulher.
Lucas capítulo 7. No 36. Mas antes eu queria ler para os irmãos, até para a gente entender o que eu vou ler, um pano de fundo aqui. Em Lucas 7, versículos 11 até o 17, eu vou ler para os irmãos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que a conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos guardar esse texto aqui, tá? Grande profeta se levantou entre nós. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o Senhor. Então agora vamos para o texto aqui, na mesma situação, provavelmente muito perto daquilo tudo ali, aconteceu o fato narrado aqui dessa mulher. Em 36, Lucas 7, 36 diz assim: convidou um dos fariseus que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Aqui era a casa de um fariseu que convidou Jesus. Olha, irmãos, um fariseu para convidar Jesus, certamente ele ficou muito impactado com as notícias de Jesus. Provavelmente ele era uma pessoa boa, e ouvindo que Jesus estava nas redondezas, fazendo o que ele estava fazendo, ele ficou comovido com isso. Certamente ele era uma boa pessoa, até temente a Deus. Então convidou Jesus para cear na sua casa, que fala aqui que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Irmãos, eu estava lendo isso aqui, e ela, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela soube que ele estava lá. Uma mulher pecadora, talvez uma prostituta, não sei. Todos conheciam, depois nós vamos ver aqui que até o fariseu sabia da reputação daquela mulher. Mas aquela mulher, sabendo que Jesus estava lá, ela invadiu a casa do fariseu, invadiu, sabendo que ele estava lá, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por trás aos seus pés, chorando, regava os seus pés com suas lágrimas. Ela não quis nem saber. Ela invadiu, ela não foi convidada, era uma penetra, ousada. O fariseu ficou comovido com as coisas que Jesus fazia.
Mas essa mulher, muito mais do que comovida, ela ficou constrangida. Ela ficou com seu coração derretido por aquele que ela ouviu falar. Aqui nós vemos dois corações. Coração de um fariseu, de uma pessoa boa, e de uma mulher desprezada pela sociedade, pecadora, sabendo da sua condição, não teve outra alternativa a não ser buscar a salvação nesse Jesus que ela ouviu falar, e que provavelmente ela presenciou talvez alguma ação desse Jesus. E quando ela ficou sabendo que ele estava lá, falou, é hoje que eu vou atrás desse Jesus. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Assim como o filho da viúva foi ressuscitado, assim como antes o servo do centurião foi curado, ela falou, eu preciso ser curado dessa minha vida. E ela invadiu a casa do fariseu. E aqui diz então que ela, entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Aqui fala que, uma tradução fala que ela beijava afetuosamente os pés do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Ao ver isso, vamos lá, ao ver isso o fariseu que a considerava, ao ver isso o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha só, eu li aquela passagem anterior, porque o povo clamava, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E aqui, provavelmente, agora, a mulher entra por trás, Jesus provavelmente não olhou para ela, não sabia quem é que estava beijando os seus pés, ele falou, se ele soubesse, olha só, quem, né? E quem e qual é a mulher, né? Que lhe tocou, porque é pecadora, se ele fosse profeta. Provavelmente ele convidou Jesus, tá certo? Porque ele achava que Jesus realmente fosse um profeta. Mas agora Jesus, aceitando uma mulher, beijando os seus pés, regando os seus pés, lavando os seus pés com as suas lágrimas, enxugando as suas lágrimas com os cabelos, falou, se ele fosse profeta de fato, ele saberia quem é que está beijando ele. E rejeitaria essa mulher, provavelmente. Esse era o coração do fariseu, esse era o pensamento do fariseu, embora fosse uma boa pessoa. Oh, Senhor Jesus. Aí então, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão. Muitas vezes a gente confunde aqui, porque lá em Betânia era a casa do Simão também, não é? Mas aqui esse fariseu chamava Simão. Ele disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, ou aquele que mais devia. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Na verdade, essa aqui é o encargo da mensagem, irmãos. Qual é o nosso coração? De ter Jesus como um relacionamento com Jesus de uma forma social, interesseira talvez, ou politicamente. E Jesus não repreendeu o fariseu, ele disse, tá bom.
Jesus sabia quem ele era, mas aqui Jesus deixou tudo isso acontecer. Todos esses fatos para expor o coração do fariseu e o coração da pecadora. Irmãos, todo relacionamento com Jesus causa duas atitudes: ou de amar o Senhor, ou de ter a Jesus como simplesmente alguém socialmente aceitável, ou ser inimigo do Senhor. Em Lucas 2, de 34 a 35, quando o Senhor Jesus foi ser circuncidado no templo, Simeão pegou aquela criança, eu quero até ler para os irmãos. 34 diz assim: Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Certo? E para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aquela cena foi algo em que se manifestou o coração do fariseu e o coração da pecadora. Sempre, irmão, sempre haverá no relacionamento com Jesus, sempre vai ter, esse Senhor vai ser alvo de contradição. Para quê? Para que possam ser levantar os pensamentos de muitos pensamentos de muitos corações. O Senhor sempre é maravilhoso, o Senhor deixou acontecer tudo, Ele nem olhou para a mulher, deixou que a mulher fizesse com Ele o que ela queria fazer, deixou que o coração de Simeão se abrisse e expusesse o que estava dentro do coração dele. É como Jesus pensasse assim: Ele me chamou aqui, mas o coração dele ainda não é totalmente meu, não está totalmente ganho. Mas ele vai ser exposto, quem sabe, um dia ele se converte. Um dia ele perceba realmente quem é que eu sou. Então, prosseguindo aqui, na leitura do 7, disse, disseste bem. E voltando para a mulher, disse assim, aí voltou para a mulher, falou, essa me devia muito. Vê essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, para lavar os meus pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Olha que de novo, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Mas uma manifestação dos pensamentos dos corações. Quem é esse? Eles tinham ouvido quem era Jesus, o que ele tinha feito. Até disseram que Deus levantou um grande profeta e visitou o povo. E aqui, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia! Essa fé dessa mulher, na verdade, ela foi ali, irmãos, com uma fé intrépida, porque ela sabia da condição dela. E aqui Jesus falou assim, a tua fé te salvou, perdoados estão os vossos pecados, vai em paz. O que levou aquela mulher
aos pés do Senhor, a invadir a casa do fariseu, de derramar o que ela tinha talvez de mais precioso nos pés do Senhor, beijar os pés do Senhor, reconhecer que ele, aquele que tinha ressuscitado o filho da viúva, aquele que tinha curado de uma enfermidade incrível o servo do centurião, falou: se ele pode fazer essas coisas, ele pode fazer aquilo que eu preciso, é perdoar os meus pecados e me aceitar. Louvado seja o Senhor. É uma experiência, irmãos, de um pecador que recebe revelação de quem é e de quem o Senhor é. Os corações aqui todos foram expostos. E nessa noite, irmãos, o nosso coração também precisa ficar exposto. Nós precisamos ir diante do Senhor. Senhor, qual é o meu coração? Eu tenho estado com o Senhor, eu tenho ouvido falar das coisas do Senhor, eu tenho até pensado que o Senhor é um grande profeta, eu até sei que o Senhor é Salvador, até sei que o Senhor realmente é o que salva e me salvou, mas a minha experiência, a nossa experiência, o nosso coração ainda, irmãos, é de tantas inquietações, de tantas dúvidas com relação com relação à própria pessoa do Senhor. Isso é para nós refletirmos: Senhor, dá um coração novo para mim. De reconhecer, Senhor, que por melhor que eu seja, por melhor porque eu conheço a lei, que eu conheço a palavra, que eu ensino e que eu trabalho, Senhor, mas eu preciso entender que nada disso me justifica diante do Senhor, Senhor, que eu sou somente um grande pecador. E a única coisa que eu tenho para dar para o Senhor são as minhas lágrimas, Senhor, é o meu alabastro, Senhor, meu vaso de alabastro quebrado, ungindo o Senhor com unguento. Essa mulher, com os cabelos, ela enxugava os pés do Senhor. Os cabelos significam o que a glória da mulher. A glória da mulher, numa posição mais alta, foi enxugar os pés, lugar mais baixo do Salvador. Precisamos reconhecer, irmãos, considerar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor vai deixar acontecer situações conosco para expor os nossos corações. Precisamos ter um coração como dessa mulher, uma fé intrépida, irmãos. Muitas vezes nós somos tímidos com relação àquilo que o Senhor quer dar para nós, aquilo que o Senhor é para nós. Precisamos ter essa fé intrépida. Intrépida. Eu fico imaginando aqui, quando ela falou: olha, o Jesus, aquele que curou o servo lá, e o Senhor que ressuscitou o filho da mulher, está lá na casa de Simão. Provavelmente ela morava ali perto, falou: eu vou, é hoje. E o Senhor falou: a tua fé te salvou, vá em paz. Quando nós temos essa experiência de salvação, é uma experiência que pela fé, nossos pecados são perdoados, e aí nós ganhamos paz. É a experiência de um pecador, é a nossa experiência inicial. Mas, irmãos, o coração do fariseu, muitas vezes, representa muitas vezes o nosso coração. Tratamos a Jesus como alguém que não é o que o Senhor quer que nós recebemos, né? Um coração, às vezes, de incredulidade, de asceticismo, nós muitas vezes somos muito tímidos com relação ao Senhor. Precisamos ser como essa mulher, intrépida, com uma fé intrépida. Ela tinha certeza que se ela fosse ali, esse homem a receberia e a perdoaria. Louvado seja o Senhor. E aí então o Senhor, disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Às vezes, irmão, nós precisamos ter um coração de pedir para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Irmãos, nós precisamos
chegar ao Senhor, nós temos uma vida. Nós estávamos cantando aquele hino aqui, né? Que preciso o meu espírito liberar, né? Hoje o Deus triuno mora em nosso interior. Qual é a realidade disso para nós no nosso viver diário? Qual é? Em Gálatas fala que Jesus ele se tornou maldição para que o Espírito fosse dado a nós. E hoje nós temos esse Espírito que é tudo que nós precisamos. E por isso nós precisamos ter uma fé intrépida. Senhor, eu preciso desse Espírito. Eu preciso desfrutar de tudo que esse Espírito é e de tudo que esse Espírito tem para mim, Senhor. O Espírito da vida, irmãos. Provavelmente aqui Simão ficou completamente exposto ao ver a situação daquela mulher e ser exposto pelo Senhor. Surgirão situações na nossa vida, irmão, para nos expor e que nós possamos ir diante do Senhor, pedir para o Senhor mudar o nosso coração. Essa palavra de hoje também é para expor o nosso coração. O Davi, semana passada, falou sobre nós irmos para o quarto secreto e confessarmos ao Senhor, ter um novo começo. Irmão, não vamos deixar que essas palavras se percam. Vamos buscar comunhão com o Senhor, né? E vamos buscar comunhão com o Senhor, para nós sabermos quem esse Senhor é, para Ele se revelar para nós. Essa mulher aqui teve uma revelação maravilhosa. O outro fato narrado em João 12, ele é narrado em Marcos 14. Eu vou ler Marcos 14 porque ele é mais completo um pouco e tem algumas considerações melhores. Marcos 14. Diz assim: dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a Jesus a traição e o matariam, pois diziam: não é durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus, ele, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso. Tá? Então, só para frisar, são 2 situações, 2 fatos narrados, um na casa de Simão, que era fariseu, e aqui na casa de Simão, o leproso. Simão, o leproso, provavelmente Simão, o leproso, era alguém que tinha sido curado pelo Senhor, né? E chamou Jesus, porque na sua casa, ele provavelmente estava ali junto. Um leproso, ele não ficava na casa tendo contato com as pessoas. Quando ele estava com lepra, ele era tirado da cidade. Então, provavelmente, ele foi convidado por Simão, que foi curado por Jesus, para cear na casa. Até a narrativa aqui é um pouco diferente, né? Quando fala lá que Simão, o fariseu, convidou para jantar. Aqui fala que eles fizeram uma ceia para o Senhor. Olha aqui, diferença até de narrativa aqui. Então eles fizeram, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Lá em João fala que ele estava na casa de Simão, o leproso, né? Também. E fala que a mulher quebrou esse vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Lá em João fala que Maria, ela ungiu os pés do Senhor. Então, aqui em Marcos 14 e Mateus 26, não citam o nome de Maria, apenas lá em João, tá certo? Então, essa mulher que entrou aqui, não é uma mulher pecadora, era Maria, certo? Mateus 26, Marcos 14 e João 12 fala da experiência de Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Então, ela quebrou o alabastro e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
Aqui fala, indignaram-se, vou ler aqui, indignaram-se alguns entre si, diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Nós vemos em João e lá em Mateus que quem falou que deveria ser vendido foi Judas. E Judas incitou os outros discípulos e começaram a murmurar contra a mulher porque ela quebrou um vaso de alabastro, um vaso feito de alabastro e que continha um nardo puro lá dentro. E esse fala que custava 300 denários, mais de um ano de salário. Hoje, 15 mil reais só, mais ou menos. E ela quebrou o gargalo do vaso e despejou sobre a cabeça do Senhor. Então os discípulos começaram a murmurar. Oh, Senhor Jesus. Mas Jesus disse assim, deixai, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a minha sepultura. E em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Oh, Senhor Jesus. Aqui também exposição, irmãos, dos corações. Coração dos discípulos até instigados por Judas. E lá em João fala que Judas, ele não estava preocupado com os pobres, porque estava falando, não, por que não vende e dá aos pobres? Fala, não, ele não está preocupado com os pobres. Ele estava querendo que o dinheiro fosse para a bolsa, porque ele era ladrão, e ele tirava da bolsa o que era ali depositado. E ele instigou os discípulos. Oh, Senhor Jesus, Maria, irmã de Lázaro, que já havia sido ressuscitado, e que amava o Senhor, e sabia que o Senhor os amava, ela não teve outro momento mais oportuno do que aquele de quebrar o gargalo do vaso de alabastro e derramar o nardo puro sobre o Senhor. Aqui fala que foi sobre a cabeça, lá em João fala que foi os pés. Provavelmente, o óleo todo desceu da cabeça do Senhor até os pés do Senhor. E aquilo como se fosse, na verdade, uma profecia ou uma antecipação, ser uma figura, do sepultamento do Senhor. Porque depois que ele morreu, as pessoas morriam, as pessoas iam ainda sepultar as pessoas, embalsamarem as pessoas, porque chama bálsamo, para embalsamar até com aromas, havia esse ritual no meio do povo. Então, tipificando a obra de sepultamento do Senhor, a morte do Senhor. Mas esse aqui não é o importante. O importante, irmãos, é que ela não perdeu a oportunidade de expressar todo o seu amor ao Senhor. O que ela tinha de mais precioso, ela derramou ao Senhor. Enquanto os próprios discípulos que andavam com o Senhor, instigados por um ladrão que acompanhava o Senhor, irmãos, eu fico pensando, como é que o Senhor andava com Judas 3 anos, sabendo da sua situação, do seu caráter, do seu coração. Oh, Senhor Jesus. Na igreja, irmãos, eu estou falando isso aqui porque nós precisamos olhar só para o Senhor. Se o Senhor andou com Judas, na igreja, irmão, vai aparecer muita gente. Irmão de frente, não sei o que lá, o irmãozinho, vai aparecer e vai estar no meio. E nós não podemos olhar para essas coisas, irmãos. A nossa fé tem que estar no Senhor.
E ali naquele momento o Senhor Jesus, isso aqui está escrito, para expor o coração dos discípulos, que eram influenciados pelo tal do Judas, que estava ali. Senhor Jesus. Mas importante, irmãos, é que Maria amava o Senhor. O que ela tinha de melhor, de mais precioso, ela derramou para o Senhor. Ela ungiu da cabeça aos pés o Senhor, dizendo: tudo que é meu, eu te dou, Senhor. Receba o que é meu. O coração de Maria, o coração ainda dos discípulos que andavam com o Senhor há 3 anos e meio. Tudo foi manifestado, os pensamentos dos corações ali. Louvado seja o Senhor, nós pedimos ao Senhor para dar um coração novo para nós. Não queremos ter um coração como o do fariseu. Ter um coração simplesmente de ter o Senhor como alguém bom, sociável, de boa companhia. Nós vamos ser expostos cedo ou tarde diante de determinadas situações. E muito menos o coração dos discípulos para poder murmurar contra alguém que está manifestando todo o seu amor e se rendendo completamente ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E aqui fala que estavam em Betânia, na casa de Simão. Olha que maravilhoso, né? E onde é que fala aqui? Estava na casa, deixa eu ver se é 12. Ah, 12:1 fala assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Betânia, chamada casa de aflição, ou casa da pobreza, era uma figura da igreja. Tinha Simão, o leproso, que foi curado. Tinha Lázaro, que era o testemunho da ressurreição, da vida da ressurreição. Havia Marta, que servia, e via Maria, que o amava e que estava aos pés do Senhor sempre aprendendo. Tem esses irmãos todos nossos na vida da igreja. É interessante, né, que esse era o igrejar ali, era uma tipificação da vida da igreja ali em Betânia, porque a ceia foi dada aonde? Na casa de Simão. E quem estava servindo lá? Marta. Maria e Lázaro estavam lá, foram convidados para aquela ceia. E Marta estava servindo na casa do irmão Simão. Aleluia. Isso deve ser, irmãos, a vida da igreja. Né? E na vida da igreja nós não podemos perder a oportunidade, como Maria, de expressar todo o nosso amor pelo Senhor. É no viver da igreja. É no viver de Betânia. É na reunião também, irmãos, em todo o nosso viver. Porque, na verdade, as reuniões da igreja também é um aspecto do nosso igrejar. Os grupos familiares é o igrejar. Na nossa casa tem que ser o igrejar. Com a esposa, com os filhos. Eu até quero pedir aqui, falar com os irmãos mais jovens, que ainda têm tempo, de fazerem reuniões familiares na sua casa, com os seus filhos. Ou a gente tinha muito o conceito de falar de culto doméstico, né? Você lembra? Já ouviu falar de culto doméstico? Nas denominações usa muito fazer culto doméstico. Faça culto doméstico na sua casa. Faça uma reunião doméstica na sua casa. Doméstica. Não precisa se chamar culto doméstico. Faz uma reunião doméstica. Irmãos, isso salva as nossas famílias, salvam os nossos filhos. Tira um dia na semana para fazer isso. Um dia. Eu confesso aos irmãos que eu falhei nisso. Não tinha, participava de 2, 3 reuniões
de semana, no meio de semana, de grupo familiar, mas na minha casa não tinha, irmãos. E eu me arrependo disso. Talvez por um conceito religioso, nós deixamos de fazer isso. Então, os irmãos mais novos, tem tempo, os meus filhos não estão mais em casa. Mas façam isso. Salvem os seus filhos. Salvem os seus filhos. E se não tem mais filho hoje, quem sabe, né? Com o próprio marido, com a própria esposa, fazer uma reunião durante uma semana, só os dois, para ler a palavra, orar juntos. Eu sei que todos os casais oram juntos, mas para ler a palavra, né? Também, meditar na palavra. O Senhor precisa dar um coração novo para nós. Mesmo que seja um pouco mais tarde, nós vamos nos arrepender, vamos pedir ao Senhor um coração novo. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, então, que haja em nós um coração, uma fé intrépida, para chegar na presença do Senhor. Não olhar para a nossa condição, mas saber que esse Jesus morreu, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para sempre nós utilizarmos o sangue de Jesus para termos acesso à presença de Deus, comunhão com o Senhor, com o Pai. Precisamos ter uma fé intrépida, sabendo que o véu já foi rasgado. Foi aberto um novo e vivo caminho que nós precisamos, com intrepidez, acessar o Santo dos Santos. E também derramar o nosso coração para o Senhor, dar o nosso melhor para o Senhor. Aproveitar as oportunidades que surgem. Não é? Marta estava lá servindo na casa de Simão. Maria, Lázaro estava lá como testemunha. E Maria pôde aproveitar aquela situação para poder, então, expressar todo o seu amor pelo Senhor. Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos dar um coração novo. Entra no seu quarto secreto, vai lá, Senhor, dá um coração novo. Né? Não permita que eu seja nenhuma dessas figuras aí, Senhor. Né? Coração simples, novo. A gente podia cantar aquele hino da S52. Aos teus pés, Senhor, quero estar. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos aproveitar esse momento que a gente vai cantar. Vamos pedir para o Senhor mudar o nosso coração. Hã? C90? Não. É? Qual que é o S52? O S52 também, não é? Não? Então vamos cantar. Vamos falar de Maria? Aquele que fala. É esse? Ah, então eu peguei o na área errada. Hã? Cântico 98, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, aproveitar esse momento. Vamos orar ao Senhor, né? Enquanto nós cantamos, uns oram, vamos aproveitar, pedir ao Senhor para dar um coração novo para nós, certo?
cabelos nos enxugar, até que a casa se encha no aroma. Te amo, Jesus, te amo. Desperdiço a vida e tudo em ti. Se derramo por vento sobre tua cabeça e pés, pois eu te amo, quão precioso és. Qual profeta pode saber quem eu sou e quem é vencer? Sou apenas uma mulher pecadora, indigna de ungir-te. Mas te amo, Jesus, te amo. Mas te amo, pois mais perdoada fui. Se derramo por vento sobre tua cabeça e pés, pois me amaste, quão precioso és. Com amor teus pés vou lavar, com minha glória os enxugar, beijar onde se vão ferir, meu amor e minha glória pode ver tu. Te amo, Jesus, te amo, meu amor e glória vendo por ti. Ó, recebe o meu unguento, é o que tenho pra te dar, pois eu te amo, tesouro sem par. Te amo, Jesus, te amo, meu amor e glória vento por ti. Recebe, Ó, Senhor. recebe o meu unguento, Não é o que eu tenho para te dar, que Senhor. tenho pra te dar, pois eu te amo, tesouro sem par. Sim, Senhor, recebe o nosso unguento, Senhor. Ou como pecadores, ou Senhor, arrependidos, como reconhecedores da nossa fraqueza, Senhor, do nosso fracasso, do nosso pecado, Senhor. Nós não temos outra coisa, Senhor, a fazer, como nós fizemos, Senhor, derramar o nosso unguento sobre os seus pés. Ó Senhor, e com fé, Senhor, irmos até Ti, e o Senhor nos perdoar os pecados e nos conduzir em paz. Também como adoradores, nós queremos dar o melhor ao Senhor. Tudo o que temos de melhor, Senhor, receba, Senhor. Senhor, dá-nos um coração como o de Maria, Senhor, de poder dar ao Senhor de melhor para Ti. Ó Senhor, o Senhor é a ressurreição e a vida. Ó Senhor, o Senhor é aquele que nos ama, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Receba, Senhor.
Receba, Senhor. Receba o nosso unguento, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor.